Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua palavra. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero nesse dia compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Eclesiastes 11, do versículo 1 ao versículo 8. O tema da nossa meditação nesse dia é o agir prudente do sábio. O agir prudente do sábio. Diz assim a palavra de Deus: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que caía e ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. O agir prudente do sábio. Nesse trecho do livro de Eclesiastes, que é sempre importante lembrar, é a perspectiva do homem debaixo do sol, de como ele deve agir, de como ele deve proceder. Ele nos traz lições maravilhosas para a nossa vida. Porque ele mostra que o homem sábio é um homem que pensa, é um homem que reflete, mas é um homem também de ação. É um homem que toma atitudes pautadas na sabedoria. Ele começa dizendo: lança teu pão sobre as águas. Lance a semente, senão você não vai colher. Ainda que seja sobre o pântano, ainda que seja sobre a lama, a maior possibilidade daquela semente germinar, de que se você não fizer nada, algo brotar. É a ideia de que a mínima ação é melhor do que ação nenhuma. Então o texto começa a nos falar sobre a importância do agir, do tomar a atitude, de entender o tempo da semeadura e da sua importância, porque o texto de Eclesiastes capítulo 3 nos ensina que um é o tempo da semeadura, outro é o tempo da colheita. Você não semeia e colhe ao mesmo tempo. Por isso a importância de nós estarmos semeando, ainda que em terreno difícil, ainda em um terreno cujas possibilidades são mínimas, mas essa semente que é lançada nesse terreno limitado, nesse terreno onde há muita dificuldade, é melhor do que você não lançar semente nenhuma e querer cultivar, querer semear, querer colher. Porque depois de muitos dias você acharás essa semente. O segundo conselho que ele nos dá no capítulo, versículo 2, reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Dê sabendo que amanhã você pode ter necessidade, que alguém pode te socorrer. É essa a ideia, reparta. Você não sabe o dia de amanhã. Você pode ajudar hoje alguém que amanhã te ajudará. É claro que você não deve fazer isso com essa perspectiva, porque senão seria troca, seria um investimento a longo prazo. Você ajuda alguém aqui para que lá na frente alguém te ajude. Mas essa é uma dinâmica da vida. Reparta o pão, reparta com 7 até com 8, com quem tiver necessidade, porque você pode precisar e alguém se inclinará para te ajudar. Seja humilde na sua caminhada. Tenha compaixão, tenha misericórdia daqueles que estão ao seu redor, tenha compaixão na necessidade do próximo. Versículo 3. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair ficará. Você não tem domínio sobre a realidade da vida, sobre a chuva, sobre os campos, se vai chover, se não vai chover, se haverá vento, se não haverá. Existem diversos fatores na sua vida sobre o qual você não tem domínio nenhum. Assuma isso como parte da sua vida. Você não pode controlar tudo e ponto. Há coisas que escapam ao seu domínio. Compreenda isso. Isso fará com que você tenha uma vida mais suave e mais sábia na terra. Versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aquele que pensa muito, pouco age.
Se você ficar esperando o melhor cenário para agir, você jamais agirá. Se você esperar que caia a chuva para que então você lance a semente, você terá muita dificuldade de colher. Se você esperar que tudo esteja indo bem para caminhar, para tomar iniciativa na sua vida, para colocar um projeto em andamento, para abrir um comércio, para casar, para tomar qualquer que seja a atitude, você não vai fazer. É como aquele indivíduo que espera ter a melhor condição financeira do mundo para ter filhos. Provavelmente ele nunca vai ter, porque ele fica imaginando um cenário que é um cenário ideal, que talvez não existirá na realidade. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É preciso entender que o tempo da ação depende da nossa capacidade, da nossa coragem. Há um quê de coragem em toda tomada de atitude, em toda ação que nós possamos tomar, há sim um quê de coragem que precisamos sempre enfatizar. Nem sempre será fácil semear, mas semear qualquer que seja a semente é melhor do que a inércia, do que a não tomada de atitude. Por quê? O versículo 5 responde: assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você não sabe que dia vai chover, você não sabe se sua vida está difícil hoje, como será amanhã. O importante é que você mantenha uma atitude positiva, lance a semente, porque mais cedo ou mais tarde ela germinará. O tempo da colheita chegará. E o verso 6 nos diz isso: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, ou seja, continue trabalhando, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Entenda que o ato de semear é o ato do preparo. Como é que nós podemos interpretar isso para nós? Estude, trabalhe, se aperfeiçoe. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez, de dificuldade, de limitação. É o tempo também da semeadura, porque vai chegar o período da colheita. Se o cenário político, econômico está difícil, isso não ficará assim perpetuamente. Lance a semente para que no momento que o tempo for propício, você possa então colher os frutos, porque as sementes já foram lançadas. O tempo da semeadura já passou e o tempo da colheita chegará. Por isso creia, semeie pela manhã e não repouses a mão, continue a trabalhar, porque uma dessas sementes vai brotar e você irá colher o resultado do seu trabalho, o fruto da sua obra. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo isso que sucede é passageiro, é vaidade. Doce é a luz. Ver o sol, queridos, querida, é uma dádiva de Deus. Lembre-se disso. Quando acordar e lembrar que despertou do sono, agradeça a Deus pela sua misericórdia, por mais um dia de vida. Se você tem vivido 70, 80 anos, 60, agradeça. Regozije-se em todos eles, porque são obras de Deus. É uma bênção estar vivo. Celebre a vida. Contudo, lembre-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Nem todos os dias nossos são dias de bonança. Há dias de trevas, há dias difíceis, há dias em que o sofrimento será intenso, será agudo. Mas tudo isso é vaidade, porque é passageiro e faz parte desta vida. Há dias de trevas, você não pode evitar. Quanto mais cedo você assumir como parte da sua existência, mais cedo isso trará para você resiliência, a capacidade de resistir a situações extremas. Lembre-se disso e viva plenamente, porque doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Mas regozije-se no Senhor, que tem feito grandes coisas por nós. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.